queridos, aqui nós estamos na cidade de Miguel Alves, especificamente em Porto do Desígnio. E você está tendo agora as imagens, e você teve e vai ter depois as imagens dessa região que fica perto de Miguel Alves. Você está vendo agora a construção, a congregação. E eu queria trazer uma palavra para você. Nós estamos no estado do Piauí, o estado menos evangelizado do Brasil. Essa região aqui de Porto do Desígnio será a primeira igreja para evangelização de 8.000 pessoas. Nós temos um texto clássico que está lá em Mateus capítulo 28, que retrata do reencontro dos discípulos com Jesus. No versículo 19 fala que, aos versículos em seguida, de uma grande comissão. E o texto destaca algumas palavras. O texto destaca o ide, fazer discípulos, o batizar, o ensinar. E no final o texto fala sobre o cuidado que nós teremos da parte do Espírito Santo até a consumação de tudo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, você que nos vê ou que nos ouve através da rádio ou nos vê através dos meios de comunicação, você já está cansado de ouvir sobre esse texto. Você já ouviu esse texto em palestras, você já ouviu esse texto em seminários, você já ouviu esse texto da Grande Comissão na Escola Bíblica Dominical, você já ouviu esse texto da Grande Comissão nos congressos de missões, com muitas bandeiras do mundo inteiro, muita pompa. Você já ouviu esse texto em estudos bíblicos, você já sabe tudo sobre esse texto da Grande Comissão. Agora, uma coisa que eu queria te falar, que talvez você que esteja me vendo ou me ouvindo, que existe uma coisa nesse texto que você não percebeu ou já percebeu e está comigo nessa, que é colocar em prática. Tiago fala para não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E nós temos vivido tempos difíceis, onde se ouve muito e se pratica pouco. A Grande Comissão é um desses textos. Nós temos hoje um evangelho sendo anunciado por barganha. Eu vou destacar aqui alguns pontos do que hoje nós temos. Nós temos hoje um evangelho da barganha, onde as pessoas vão para a igreja e recebem um texto que muitas vezes é usado como um pretexto e fora de um contexto, e esse texto desafia essas pessoas a darem, a doarem algo, para elas receberem algo em troca. Então você tem hoje um evangelho de barganha. Em segundo lugar, você tem hoje um evangelho de poder, mas não o poder de Cristo, não o poder do reino de Deus, mas você tem hoje um evangelho do poder desse mundo. Quando Jesus diz lá em Marcos: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava querendo levar os discípulos para um grande confronto em Jerusalém. É o confronto do reino de Deus com o reino deste mundo. Quando Jesus diz siga-me, Jesus estava seguindo para onde? Jesus estava indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém teria um grande confronto. Roma entrando com as suas cavalarias e Jesus entrando montado num jumentinho representando o reino de Deus. Esse texto, essa mensagem não está querendo dizer que o evangelho de Jesus é o evangelho do franciscano. Não. O que nós estamos querendo enfatizar é que o evangelho de Jesus não é deste mundo. Embora estejamos aqui, o evangelho dele é o evangelho do reino. Ele não veio para governar esse mundo, ele veio trazer o governo de Deus para esse mundo.
é diferente. Então você tem evangelho de barganha. As pessoas estão fazendo hoje da igreja um supermercado. Elas vão lá, consomem o que querem e vão embora com a barriga cheia. As pessoas muitas vezes estão entendendo a igreja de forma totalmente diferente do que o evangelho fala sobre a igreja, do que é o propósito do corpo de Cristo na face da terra. Meu querido, chegou o momento de você despertar. Esse despertamento ele passa, primeiro, pelo cumprimento da palavra de Deus. Coloque em prática a grande comissão. Gasta-se mais com congressos de missões que com missões propriamente ditas. Eu tenho andado muito e vejo que, infelizmente, tem se gastado muito nos congressos de missões e tem gastado pouco com missões de fato. Enfeita-se a igreja, coloca bandeiras, coloca granito, coloca isso, coloca aquilo, chama cantores, chama pregadores famosos, e o que se gasta com a preparação do congresso é muito maior do que se gasta, muito mais do que se gasta com a própria obra missionária. Eu quero dizer uma coisa para você: com esse tipo de coisa eu não tenho acordo, e eu quero que você também não tenha. Com esse tipo de gente eu não tenho acordo. Com esse tipo de evangelho que está sendo pregado, que Paulo diz que é outro evangelho. Eu tenho uma convicção, querido, que Deus está levantando uma geração diferente. Eu tenho uma convicção que Deus está levantando uma geração que ama o evangelho. Mais um ponto que eu queria destacar dentro desse contexto missionário: muitas pessoas têm raiva do evangelho. Você sabe por quê? Porque não pregam o evangelho. Quem não prega o evangelho é porque tem raiva dele. Hoje você está ouvindo só mensagens de autoajuda, de motivação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para falar de autoajuda, os psicólogos são excelentes. Mas como pregadores do evangelho, nós temos que pregar é o evangelho. Nós temos que ministrar é o evangelho. As pessoas têm raiva do evangelho. Você sabia que quem não prega o evangelho é porque tem raiva dele, tem ódio dele, tem ódio de Cristo, tá dizendo que está falando do evangelho, mas não está falando nada de evangelho. Eu quero aprender a amar o evangelho, eu quero ter amor pelo evangelho, eu quero aprender dia após dia a buscar mais na palavra, viver mais de acordo com a palavra. Chegou o tempo de mudança. Chegou o tempo de você e eu despertarmos para o que estão fazendo com o evangelho. Eu digo no Brasil, porque quando você olha para os Estados Unidos, sobraram poucas coisas boas lá. Você pega John Piper, um homem que ainda a gente pode olhar para ele e dizer: eu quero ser como esse homem é em termos pastorais, eu quero seguir as pisadas dele porque ele segue as de Cristo. Você vai para a Europa, o pós-cristianismo. Você vai para o Brasil, essa porcariada que está sendo anunciada no Brasil, essa nojeira que tem sido ministrada no Brasil. Eu quero ouvir evangelho, eu quero pregar evangelho, eu quero fazer missões, eu quero fazer aquilo que Jesus disse para eu fazer. Querido, eu quero te impactar com essa mensagem e te dizer uma coisa: eu não estou aqui para trazer uma mensagem de acusação para você. Eu estou aqui como profeta do Senhor, trazendo uma mensagem de arrependimento. Uma coisa o Russell Shedd me disse uma vez, ele já foi 4 vezes na nossa igreja ministrar, e uma vez ele me disse: Michel, todas as vezes que você ministrar a palavra, entenda uma coisa: o evangelho é para arrependimento. Aquelas pessoas têm que sair daquele local com um coração encharcado pelo desejo de se arrepender dos seus pecados. Querido, evangelho é evangelho de arrependimento. Nós não fomos chamados para massagear o ego de ninguém. Nós não fomos chamados para iludir ninguém. Você sabe outra coisa que acontece muito também? As pessoas brincarem com ofertas e dízimos. As pessoas distorcerem textos da palavra de Deus quando falam de ofertas e dízimos. Oferta é liberalidade. Oferta é liberalidade, não é troca, não é barganha. Aquilo que você passa, você deixa no gasofilácio, não é para trocar nada. Falsas promessas de homens que dizem que se você der tanto, vão receber tanto. Querido, fuja disso. Isso é o evangelho de mercenários. Isso é o evangelho de mercenários.
Eu estou aqui não atacando a ninguém, eu estou aqui dizendo que o contexto que a gente vive hoje, vamos voltar para a grande comissão, o ide, o fazer discípulos, o discipular. Discipular não é só passar uma apostilazinha não, discipular é caminhar, discipular é comer no mesmo prato, discipular é andar junto. Nós temos que delegar muitas tarefas? Temos, mas tem tarefas como essas aqui, ó, que não podem ser delegadas não. Tem tarefas como essas aqui que não podem ser delegadas não. Você tem que estar acompanhando, você tem que estar vendo, você tem que estar sentindo o cheiro do povo, o cheiro de missões. Chegou o tempo de você despertar. Chegou o tempo de você se voltar para o Evangelho. Chegou o tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Chegou o tempo da gente olhar a grande comissão de forma diferente. Chega! Chega! Chega de apostilas, de metodologias, de congressos, disso e daquilo. Coloque em prática, querido. Coloque em prática. Chega de seminários. Você está gordo de tanto seminário, de tanta palavra, de tanta coisa, de tanto conhecimento. Coloque esse conhecimento em prática. Vai fazer missões. Porque missões está no coração de Deus. Faça missões porque missões está no coração de Deus. Ame o Evangelho, por favor, ame o Evangelho. Ame essa palavra, pregue essa palavra a tempo e fora de tempo. Pregue esse Evangelho. Se você tem tido raiva do Evangelho, não tenha não. Comece a amar o Evangelho e comece a pregar o Evangelho. Eu tenho a convicção que muitas coisas na sua vida realmente precisam mudar. Assim como na minha, dia após dia precisa mudar. Vamos deixar que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, possa mudar a nossa história, possa mudar a nossa vida, possa mudar a direção, que você tenha objetivo na sua vida, que você tenha missão na sua vida, que o seu coração seja um coração encharcado pelo Evangelho. Eu quero deixar essa palavra no seu coração e tenho a convicção que o Espírito Santo, não eu, o Espírito Santo está fazendo obra na sua vida agora. Você vai sair de onde você está agora, dessa posição que você está agora. Você vai lá, vai incomodar o seu pastor, vai incomodar o seu líder de missões, vai incomodar, com amor você vai falar, olha, vamos colocar em prática. Chega dessa conversa fiada, chega desse papo para inglês, dessa obra para inglês ver. Chega disso, querido. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo de você dobrar as mangas e fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou te fazer. Fique com essa palavra, no nome de Jesus.